De volta com a última parte do nosso programa de hoje. Programa Entrevista da Tarde, você já está acostumado todos os dias, de segunda-feira, faça chuva ou faça seja dia santo, feriado, como é hoje. Hoje é um feriado nacional, dia santo, sexta-feira santa, que a gente chamava no passado de sexta-feira da paixão. E mesmo assim nós estamos aqui porque você merece tudo isso e muito mais. Com apoio do AraSuper e também do Aramix. Eu tenho o prazer de conversar agora com o pastor Paulo Machado. E eu o apresentei como presidente da AMEAC. Ele continua, evidentemente, como sempre esteve na diretoria da AMEAC, a Associação de Ministros Evangélicos do Estado do Acre, mas não como, agora como presidente, como secretário executivo. O presidente chama-se Eudo Gama, que é o pastor líder lá da igreja Batista Filadélfia, ali no bairro Estação Experimental. Isso. A igreja onde os irmãos Aldenor e Adem Araújo frequentam. Justamente. É uma das grandes igrejas. Seja bem-vindo, pastor. Prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é meu, estar aqui com você, para nós é uma grande alegria. Pastor, afinal de contas, há algumas divergências entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica em relação à Semana Santa. Só em relação à Semana Santa, porque faz muitos anos que as duas igrejas caminham lado a lado. Não por acaso, nós temos um grupo chamado Grupo Ecumênico, onde ali há encontros, reuniões, pensando no bem da população acreana, bem do Acre, do Brasil e do mundo. Não é verdade? A igreja evangélica, que ela é oriunda do movimento protestante, Sim. né? Na verdade, você tem que distinguir igreja protestante e igreja evangélica. Sim. A grande maioria das pessoas não conseguem, de imediato, fazer essa distinção, Sim. mas ocorre essa distinção. O movimento protestante surgiu do seio da Igreja Católica por divergências teológicas, naturalmente, em que Martinho Lutero foi um dos protagonistas, durante aquele período. E a Igreja Evangélica, ela já vem do movimento inglês, naturalmente, depois que os Anabatistas, à época da Reforma Protestante, entenderam que o batismo de crianças não era apropriado. E, então, por isso o nome Anabatista significa rebatizar. Eles desenvolveram a noção de que as pessoas precisavam serem batizadas quando com consciência da sua condição de pecador. E aí então surge o movimento batista, e que foi responsável pela expansão do evangelho norte-americano. E no Brasil, com a introdução depois da reforma, naquela nova reforma dos comércios por Dom Pedro, houve uma certa liberdade limitada da produção do evangelho, primeiro para atender os imigrantes, que atendiam aquele período, 1850, para frente, é que nós temos o evangelho no Brasil. E a partir de 1910 é que o movimento pentecostal surge. Então, a palavra evangelho, que é boas novas, vem dessa fusão, né? Em que o movimento Anabatista dá origem ao movimento batista e depois, então, as demais igrejas evangélicas. Contudo, nós temos, por princípio, a harmonia nas relações. O movimento ecumênico, por assim dizer, que tem uma outra proposta, não é o caso aqui dessa tua indagação, mas, na verdade, as nossas divergências teológicas, elas só são na base acadêmica, na base da estrutura da fé, na base da prática da fé. Né? Nas demais coisas, nós mantemos unidade de princípios, de estabelecimento de convívio, de harmonia, relação interpessoal. Isso é necessário em uma sociedade. Se não tiver isso, aí a gente vai viver uma sociedade radical, que não é o nosso caso. Para quem gosta de números, de datas,
A Semana Santa é comemorada, é realizada desde 1682, na Itália. Portanto, 2022 menos 1682 dá exatamente 340 anos. Lá para cá, todos os anos, logo após o Carnaval, são 45 dias, temos a Semana Santa. Pastor, afinal de contas, a Igreja Evangélica, assim como a Igreja Católica, tem uma missão além da missão espiritual, né? A missão cristã, de evangelizar, mas também uma missão social. A Igreja assume isso e continua levando isso a sério? Opa, com certeza. Você sabe que eu sou um militante cristão da democracia, não é? Por que a democracia? A democracia, no mundo inteiro, ela tem uma fundamentação judaico-cristã. Esse é o princípio. Porque quando você observa as Escrituras, ela te dá uma orientação de direitos e deveres coletivos. Sim. Os direitos e deveres coletivos são norteadores para a formação de uma sociedade harmônica, não é? Sem isso, você vive uma sociedade totalitária, Claro. por meio de um ditador, né, em que as liberdades são suprimidas, o direito de você ter opinião também é suprimido, e aí o livre-arbítrio também não existe. Então você vive em função do Estado e por aí vai. E nós tivemos no mundo uma tentativa radical de remover esse princípio do pensamento democrático da sociedade humana. Em todos os países, aí você divide esquerda e direita, e quando a gente fala dessa forma, é inevitável que nós tenhamos qual é o princípio fundamental dessa filosofia. E o princípio fundamental esbarra, inevitavelmente, na remoção da fé. Porque, segundo Marx, a fé é o ópio, a religião é o ópio do povo. E o que ele chama de ópio do povo? Porque a fé, ela promove no ser humano a esperança, né, nos momentos de maior adversidade. Então, os enfrentamentos da adversidade, que faz parte da realidade da humanidade, ela consegue ser superada mediante um esforço inicial pessoal motivado pela esperança da fé. Então, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Então, a fé não é uma coisa material, ela é uma coisa abstrata, você não vê, você não pega. Mas ela existe. Ela existe. E ela te dá a garantia de que se você tiver convicção, foco e esperança, você obtém. Então, tem gente que sente a fé e nem sabe que está sentindo. Sente a fé Por e exemplo, nem sabe que existe. Existem algumas divisões aí de gente que não acredita na fé, no poder da fé, mas acredita ao mesmo tempo na força do trabalho, na força da atividade. Sim. Ao acreditar na força do trabalho, na força da atividade, seja lá qual for, ele naturalmente está tendo fé. Sim. É porque existem duas ações que são sincrônicas para a execução da fé. Uma é a psicológica, a outra é a espiritual. A psicológica é motivadora. Então, ela tira o sujeito de um momento de depressão, caído, né? Onde ele não tem energia suficiente para reagir diante das adversidades. O outro é o espiritual, onde ele crê que o transcendente, que é Deus, estará o auxiliando de alguma forma. Então, há uma ação sobrenatural e uma ação natural, que somadas, elas desenvolvem uma força motora poderosa para conduzir a pessoa a ser bem-sucedido nas suas realizações. Qual é a visão ou qual é a opinião da Igreja Católica em relação à Semana Santa, especificamente sobre a Páscoa? Bom, a visão católica, tanto quanto a visão protestante, com relação à Páscoa, é a mesma. O que eu disse inicialmente, é a visão judaico-cristã. A visão judaico-cristã foca na pessoa de Cristo, a figura do libertador, a exemplo do que foi produzido no passado
quando os israelitas estavam escravizados no Egito. Então, a Páscoa é símbolo de liberdade. Páscoa significa passagem. Uma renovação. Do hebraico. Passagem. Passagem de quê? De um estado para o outro estado. Não é um estado geográfico, é um estado de existência. Eles existiam no Egito como escravos e passaram do estado de escravidão para o estado de povo livre. E foram, então, rumo à terra prometida para tomar posse. Tá. Então, o sacrifício pascal que foi ali celebrado no deserto, inicialmente ele traz a figura tipológica do que Cristo haveria de realizar com a humanidade. Nós temos dois momentos distintos. O primeiro é o povo de Israel, que era, no Antigo Testamento, a figura do povo de Deus. E o segundo, que é a igreja, que prefigura o povo de Deus no âmbito espiritual. E Cristo, então, universaliza o projeto da igreja quando o judaísmo, ou o código mosaico, na interpretação do povo de Israel, nacionalizou a igreja. O projeto de Deus não era uma igreja nacional. O projeto de Deus era uma igreja universal. Então, num primeiro momento, o povo israelita precisava ter essa consciência para poder transmitir essa consciência para a humanidade, até que Cristo viesse. Então, o sacrifício do Cordeiro Pascual significava que a figura de Cristo viria com o mesmo objetivo. A Páscoa ficou inserida na cultura judaica, na liturgia da cultura judaica, e o cordeiro era sacrificado ano a ano, na figura da imputação dos pecados do povo de Israel para o cordeiro inocente e que teria o seu sangue derramado para a purificação, para que aquele povo pudesse obter o favor de Deus. Essa figura, ela reporta a pessoa de Cristo que teve o seu sangue derramado para a purificação dos nossos pecados e para que nós pudéssemos, então, de uma só vez, sem a necessidade de um sacrifício continuado, poder ter o ingresso aos céus e o perdão geral dos nossos pecados. Essa é a figura. Entendi. Pastor, existem duas datas que nos chamam a atenção, naturalmente. O período natalino, Sim. Que é o nascimento de Jesus, e agora a Páscoa. Ocorre que, ao longo dos últimos anos, o pessoal foca muito mais, me desculpe que eu vou falar, Sim. Na árvore de Natal, nas bolinhas, nos adereços e no Papai Noel, nada contra. E agora, na Semana Santa, a gente ouve muito falar no ovo de Páscoa, a gente ouve falar no coelhinho, e aos poucos o mercantilismo vai se sobrepondo naturalmente sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e o verdadeiro sentido do Natal. O que fazer para revertermos esse quadro, pastor? Rapaz, essa é aquela missão impossível, né? A missão impossível. O nosso esforço é pedagógico. Primeiro, você não pode remover o espírito desse momento festivo do coração da sociedade, porque essa é uma oportunidade de você conduzir a pessoa a essas verdades, claro. Que é uma realidade. Eu acho interessante o coelhinho. Gosto do chocolate. Coelho não bota ovo. Não é? Primeiro está equivocado aí. Coelho não bota ovo. Coelho não bota ovo. E depois esse momento de distribuir presentes, tanto quanto o Natal como com a Páscoa, foi adereços incrementados na liturgia do catolicismo em tempos anteriores, que acabaram prefigurando a presença dos magos, dos reis magos, que foram levar presentes para Jesus. Então, essa filosofia de distribuir presentes, ela está centrada inicialmente nisso. Existe algum mal nisso? Eu creio que não.
Na verdade, o único mal seria a idolatria ou a substituição da verdade. Como São Nicolau, na verdade, ele não era santo, né? Nem sacerdote, na verdade. Ele era um comerciante generoso, a princípio. E aí, daí, ele foi beatizado e vira aquela fantasia que hoje permeia o universo infantil através da figura do velhinho que se veste de vermelho, anda numa carruagem com renas distribuindo presentes. A fantasia, ela faz parte das nossas realidades. As fantasias são mitológicas. O mito tem um fundo de verdade, né? Então essa fantasia, ela acaba sendo importante porque ele cria um clima de sensibilidade comunitária. A sociedade, durante esse período festivo, tanto o Natal como a Páscoa, fica mais sensível à mensagem de Deus. Sim, então, isso é um fato. É nessa oportunidade que nós, propagadores do Evangelho, temos que nos alicerçar. Não é o nosso propósito desmistificar a festa católica, mas é de mostrar qual é o âmago dessa verdade. Vou falar disso, o senhor que é um líder, já deu para perceber qual a data deixa a população evangélica e não evangélica mais sensível? A Páscoa, que nós estamos em plena Páscoa, ou o período natalino? Eu acho que o período natalino ele é mais expressivo, né? A Páscoa ela virou assim um comercial muito banal. Está muito banalizado o momento pascal. Não devemos esquecer que nós estamos falando aqui ao mesmo tempo do nascimento de Jesus Cristo e a morte de Jesus, exatamente. A única referência que as pessoas acabam fazendo da Páscoa é justamente aqueles filmes que você está cansado de ver todo ano a mesma coisa. Está cansado de ver a mesma coisa. O importante é nós termos noção dessa realidade. Agora, certamente, o conteúdo da entrevista não foi a mesma coisa em relação ao ano passado. Evoluímos. Evoluímos. Certamente. Mas veja, o que é importante? O Natal mostra o milagre da encarnação de Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, que veio ao mundo para passar as mesmas emoções que nós passamos, para que nós pudéssemos ter nele um espelho e superar as nossas dificuldades. A nossa esperança chegou no nascimento dele. E a Páscoa nos arremete ao sacrifício necessário, incompreendido por alguns. Por que o sangue? Por que a morte necessária para isso? Porque a santidade de Deus exige pureza, não é? E nós temos uma máxima que está inserida lá no Éden. A desobediência provocou a separação, não é? Ele foi determinante: de todas as árvores comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e mal tu não podes comer, porque do dia que dela comer, tu vai morrer. O conhecimento é uma coisa ampla, mas o limite, a obediência, da determinação, faça e não faça, isso é importante. Legal. Então, o que nós temos na lei de Deus para a humanidade? Nós temos regras, normas e procedimentos. Se nós cumprirmos isso, vamos bem com ele. Se desobedecermos, Paulo escreve dizendo: o salário do pecado é a morte. Aí ele nos arremete para o nascimento de Cristo e para a Páscoa. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nascimento e morte se encerra nessa ideia. Conversei aqui com o pastor Paulo Machado, da Igreja Assembleia de Deus, secretário executivo da AMEAC, Associação dos Ministros Evangélicos do Estado do Acre. Pastor, foi um prazer recebê-lo aqui. Amém. Muitíssimo obrigado. Feliz Páscoa. Para você também. Eu só quero deixar um convite, se tiver tempo, que vocês se preparem para agora o mês de junho. Nós teremos a Marcha para Jesus. Depois de 2 anos. Depois de 2 anos. E essa marcha deverá ser a maior marcha que o Acre já viu.
porque nós temos aqui a alegria de receber conosco nessa marcha o presidente Jair Messias Bolsonaro. Casa cheia. Vai ser casa cheia. Por quê? Porque a máxima da defesa, Deus, pátria e família, é o nosso lema. Por isso eu disse que eu sou um militante cristão desse princípio da democracia. Né? Vamos em frente, você é nosso convidado. Muito obrigado. A data nós vamos anunciar, não será mais em maio, mas será em junho. E nos aguarde. Muito bem, um prazer. Prazer Enquanto a marcha não acontece, não esqueça que hoje, a partir das 15 horas, daqui a pouco, concentração na igreja, lá na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, a celebração, então, da Sexta-feira Santa, a Paixão de Cristo. Tenham todos um ótimo final de semana, um feriado prolongado. A gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, pontualmente, à 1 da tarde, ao vivo aqui para você. Tenham todos uma ótima tarde e um excelente final de semana. Valeu.